Será que, antes de nascer, nós realmente escolhemos a vida que estamos vivendo, as pessoas que encontramos, os caminhos que seguimos, até mesmo as dores que carregamos? Será que tudo isso foi de alguma forma planejado? Ou será que estamos apenas vivendo uma sequência de acontecimentos, sem um sentido maior por trás? Essa é uma pergunta que atravessa gerações e que em algum momento da vida acaba tocando cada um de nós, principalmente quando passamos por experiências difíceis e sentimos a necessidade de encontrar um significado. Mas será que essa resposta é simples? À luz dos ensinamentos espirituais, essa questão começa a ganhar uma nova perspectiva, uma visão que não traz respostas prontas, nem tenta explicar tudo de forma imediata, mas que convida a uma compreensão mais profunda sobre a jornada do espírito, antes, durante e depois da vida. E talvez, ao olhar por esse ângulo, algumas respostas comecem a surgir de uma forma mais serena e mais consciente. Dentro da visão do Livro dos Espíritos, a vida não começa no nascimento e nem termina na morte. Mas se isso for verdade, o que acontece antes de nascer? Ela é parte de uma continuidade maior, de um caminho que o espírito percorre ao longo de muitas existências. E é justamente antes de reencarnar, antes de um novo renascimento, que algo importante acontece. Segundo esses ensinamentos, o espírito participa de um tipo de preparação, um momento de reflexão e escolha. Mas será que essa escolha é totalmente livre? Ou existem limites, condições, direções? Existe um planejamento, sim, mas ele não é rígido, nem detalhado em cada pequeno acontecimento. É mais como uma direção, um conjunto de experiências necessárias para o aprendizado daquele espírito. E isso muda completamente a forma de olhar para a vida, porque não estamos falando de um destino fechado, mas de um caminho com possibilidades. Mas então, o que exatamente é escolhido? No Livro dos Espíritos, existe um ponto muito importante. O espírito não escolhe cada detalhe da vida, mas pode escolher as provas que deseja enfrentar. E aqui surge uma dúvida silenciosa. Isso significa escolher sofrer? Provas não significam punições, nem sofrimento imposto. São experiências que têm potencial de crescimento. Desafios que, de alguma forma, conversam com aquilo que o espírito ainda precisa desenvolver. Mas será que, na prática, isso é tão simples de aceitar? Pode envolver relações difíceis, limitações, perdas, ou situações que exigem mais força interior. Mas nada disso acontece como uma condenação. Existe sempre um propósito educativo, mesmo que no momento da dor, isso não seja claro. E talvez essa seja uma das partes mais delicadas desse entendimento. Nem tudo o que acontece foi escolhido de forma exata, mas certas experiências podem, sim, estar dentro de um campo de aprendizado previsto. Mas se existe um planejamento, então tudo já está decidido? Ou ainda existe espaço para mudar o caminho? A resposta, dentro da visão espírita, é não. Obras como o Evangelho ou o Segundo Espiritismo reforçam que o livre-arbítrio continua presente em cada escolha, em cada atitude e em cada reação. O que foi planejado antes do nascimento não anula a liberdade durante a vida. Pelo contrário, é justamente nas escolhas do dia a dia que o espírito constrói, transforma ou até adia aprendizados. Mas então, duas pessoas podem viver algo parecido e ainda assim ter resultados completamente diferentes? Sim, e é nessa diferença que está o verdadeiro movimento de evolução. Isso traz uma responsabilidade silenciosa, mas também revela algo importante. Mesmo que nem tudo esteja sob nosso controle, sempre existe algo que pode ser transformado a partir de dentro, porque quando essa ideia sai da teoria e chega na vida real, ela se transforma em algo muito mais íntimo. Não é mais sobre o que está escrito ou sobre o que foi ensinado, mas sobre como cada um vive, aquilo que sente. E talvez, sem perceber, você já tenha passado por momentos assim, situações que pareciam iguais por fora, mas que por dentro te pediram escolhas completamente diferentes. E é aí que algo começa a mudar. Até aqui, essa ideia pode até parecer reconfortante, mas o que acontece quando ela encontra a dor real? Quando deixa de ser uma reflexão e passa a ser algo vivido, no silêncio, no íntimo, porque existem dores que não são fáceis de nomear. Elas não aparecem para o mundo, mas estão ali todos os dias. E nessas horas não é teoria que sustenta, é o que a pessoa sente. E é justamente aqui que muitas vezes surge um conflito interno. Uma parte tenta compreender, encontrar um sentido, mas outra parte só está cansada. E talvez esse seja um ponto importante de reconhecer. Nem sempre estamos prontos para entender. E tudo bem, porque existem momentos da vida
em que o mais honesto não é encontrar respostas, mas apenas reconhecer o que está sendo sentido. E talvez o problema não esteja na ideia em si, mas na forma como ela é interpretada. Algumas leituras dessa compreensão acabam trazendo um peso silencioso, como se tudo o que a pessoa vive fosse resultado direto de uma escolha consciente. Mas será que isso é justo com quem está sofrendo? Isso pode gerar culpa. Pode fazer alguém olhar para a própria dor e, em vez de acolher o que sente, começar a se julgar. E esse tipo de pensamento muitas vezes não traz paz, traz peso, um peso silencioso difícil de explicar, mas que vai se acumulando, porque, em vez de acolher a própria dor, a pessoa tenta justificá-la o tempo todo, e viver assim cansa. Cansa tentar entender tudo, quando às vezes o que mais se precisa é só um pouco de acolhimento interno, sem pressa de explicar, sem obrigação de compreender agora. Mas essa não é a proposta dos ensinamentos espíritas. Em obras como o Evangelho segundo o Espiritismo, o convite nunca foi o de culpar, mas o de compreender com compaixão. Nem tudo pode ser reduzido a uma explicação simples, e talvez seja importante reconhecer isso. Nem toda dor precisa imediatamente fazer sentido, mas então, se existe planejamento, por que tanta coisa parece sair do controle? Talvez porque entre o que foi pensado antes de nascer e o que acontece ao longo da vida, existe algo vivo, e o que é vivo muda. Cada escolha abre um novo caminho. Cada encontro interfere na trajetória. Cada decisão nossa ou de outras pessoas cria consequências que não estavam completamente desenhadas. E isso pode gerar uma sensação de incerteza, mas também revela algo muito importante. A vida não é um roteiro pronto, ela é uma construção contínua. E talvez isso traga uma nova forma de olhar para os próprios desafios, não como algo totalmente definido, mas como algo que ainda está sendo moldado. Inclusive agora, diante de tudo isso, talvez a pergunta comece a mudar. Em vez de tentar explicar cada detalhe da vida, o que essa visão realmente propõe, talvez não seja sobre entender tudo, mas sobre aprender a atravessar. Uma forma de olhar para si, com mais responsabilidade, mas também com mais gentileza. Mas como fazer isso na prática, quando a dor ainda está presente? Não para aceitar tudo de forma passiva, mas para encontrar, aos poucos, um sentido que não anule a dor, mas que permita seguir apesar dela. Porque no fim, a grande pergunta talvez não seja apenas eu escolhi isso. Talvez esse seja o ponto mais sensível de todos. Porque olhar para a própria vida dessa forma exige coragem. Coragem de não ter todas as respostas, de não controlar tudo e ainda assim continuar. Continuar tentando, continuar aprendendo, continuar se reconstruindo aos poucos. E isso já é muito mais do que parece. Porque no fim, a grande pergunta talvez não seja apenas o que eu posso fazer com isso agora. Nem sempre vamos encontrar respostas claras. E talvez uma das experiências mais profundas da vida seja aprender a conviver com isso. Porque a ausência de respostas pode gerar inquietação, pode dar a sensação de que algo está incompleto. Mas e se nem tudo precisar ser resolvido para que a vida siga? Existem caminhos que se revelam aos poucos, não na explicação, mas na vivência. E às vezes, é só depois de atravessar que algo começa a fazer sentido. Não de forma lógica, mas de forma sentida. Como uma compreensão que chega devagar, sem forçar, sem exigir, apenas se mostrando no tempo certo. Com o tempo, algumas experiências começam a ganhar um novo significado, não porque a dor desapareceu, mas porque algo dentro mudou. Às vezes, aquilo que parecia apenas um sofrimento se transforma em sensibilidade e maturidade, em um olhar mais humano sobre a própria vida e sobre a dor do outro. Mas isso não acontece de forma imediata. E talvez seja importante lembrar disso. Não existe tempo certo para compreender. Cada pessoa atravessa esse processo no seu próprio ritmo. E tudo bem, talvez, no fim, essa pergunta nunca seja respondida de forma completa. E talvez nem precise ser, porque existe um tipo de entendimento que não vem como resposta, mas como presença, uma forma mais consciente de viver, de escolher, de sentir, onde a vida deixa de ser apenas algo que acontece e passa a ser algo que também é construído a partir de dentro. E aos poucos, isso muda tudo. Não necessariamente o que acontece fora, mas a forma como tudo é vivido por dentro. Talvez você não tenha todas as respostas agora. Talvez essa pergunta ainda continue aberta dentro de você. E tudo bem, mas se de alguma forma
esse olhar trouxe um pouco mais de calma, um pouco mais de compreensão, ou até uma nova forma de refletir sobre a sua própria história. Então esse momento já teve sentido, porque no fundo, cada pessoa está em um momento diferente dessa compreensão. Algumas ainda estão tentando entender, outras já começaram a aceitar, e algumas, aos poucos, estão encontrando paz dentro do que antes parecia confuso. E todos esses momentos são válidos. E se esse conteúdo tocou você, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com alguém que também esteja tentando entender a própria caminhada e me conta aqui nos comentários. Sem pressa, sem necessidade de resposta pronta, você sente que existe um propósito por trás da sua história, ou ainda está tentando encontrar esse sentido. Que a serenidade esteja sempre presente em sua jornada espiritual. Nos vemos no próximo vídeo.